Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do Salto Consciencial. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo, vivo esse personagem aqui hoje que irá conversar um pouquinho contigo, um momento de paz, um momento de olhar um pouquinho para si mesmo, um momento de reflexão. Estou aqui em minhas mãos com o livro Zen no meio do furacão e, lógico, com o meu, não o meu, mas o nosso potinho de mensagens essas que o universo traz para nós aqui, para que a gente possa conversar um pouquinho de forma transparente, lembrando que aquilo que eu digo não é, nunca foi e nunca será uma verdade suprema, apenas são pontos de vista, um pontinho no universo. Então, sempre colhe aquilo que é positivo, aquilo que você não acha que é positivo, apenas descarte, coloque de lado. Talvez lá na frente seja positivo para você, mas tudo está sempre sujeito a mudanças, não é verdade? O que você pensa hoje é diferente do que você pensava quando tinha lá 16, 10 anos de idade, e assim por diante. Daqui 10 anos, muitas coisas que você pensa hoje, você vai estar pensando diferente, porque a vida irá te trazer experiências deslumbrantes para que você consiga ter novas perspectivas, novos pontos de vista sobre um assunto qualquer. Então, eu vou ler um trechinho aqui do Zen no meio do furacão, tá? O capítulo é a diferença entre fanatismo e devoção. Vou ler um pequeno parágrafo aqui para que a gente possa conversar um pouquinho em cima dele. Você não precisa usar batina, raspar a cabeça, usar roupas monásticas ou sandálias no pé para ser um servo de Deus. Tudo isso são apenas rótulos e símbolos que representam certos arquétipos. Por trás de uma condição dessas pode haver um grande karma. Muitos lobos em pele de cordeiro, apresentando ao mundo aquilo que nada são. Tome cuidado. Bom, é complicado, né? Esse assunto é um assunto assim, tem um grande tabu, né? Mas nós temos muitos lobos em pele de cordeiro e isso é inegável em todos os cantos, né? Em todos os cantos. Mas acho que o ponto que eu quero tocar aqui nem é muito em relação a isso, até porque tem um vídeo que eu falo muito sobre lobos em peles de cordeiro, e eu vou colocar aqui em cima, que é no cantinho, ou é nesse cantinho, bom, um dos dois vai estar aparecendo, para que você possa clicar. Vai ser um card, você vai ser direcionado ao vídeo, mas não saia desse vídeo não, depois você volta e assiste, tá? É super importante que você veja esse tema. Mas vamos falar aqui de uma coisa, né, que foi muito pregada lá atrás, tá? Nós falamos no vídeo anterior sobre despertar e iluminação, né? Mais despertar, menos... Aliás, despertar e ilusão. Mais despertar e menos ilusão. Também vou colocar o vídeo aqui em cima. Bom, lá atrás, gente, foi dito por algumas religiões que você só chegaria a Deus através de um sacerdote. Isso foi imposto de uma certa forma que todos passaram a acreditar nessa falsa ilusão, nessa mentira. Nenhum de nós precisa ter um sacerdote para ter um contato maior com essa inteligência suprema, que eu vou chamar de Deus, com o Criador, com essa grande energia cósmica. Nenhum de nós precisa ter um sacerdote, você não precisa se ajoelhar para ninguém, você não precisa estar em um templo, nada disso, gente, nada disso, porque você é uma centelha divina, você é divino, todos nós somos divinos. E sendo divino, sendo filho do Criador, você consegue entrar em contato através de si mesmo. Em um momento de meditação, em um momento de oração,
Você pode conversar com Deus, ser transparente e conversar com Deus. Procure buscar por um cantinho, procure criar essa conexão consigo mesmo. Filho de peixe grande e peixinho você é filho e filha de Deus. Está aqui para ser vitorioso, vitoriosa. Está aqui para reinar. Você não está aqui para viver o fracasso, nem para ser um perdedor, nada disso. Isso é uma ilusão. Você está aqui para reinar. Você está aqui para pisar na terra e dizer que reina sobre essa terra e sobre si mesmo. Porque você é filho e você é filha de Deus. Então, se te disseram lá atrás, você só consegue entrar em contato com Deus através de um padre. Você precisa fazer isso, senão você vai para o inferno. Você precisa fazer isso, senão você não vai para o céu. Gente, isso é tudo baboseira, tá? Desculpa, eu não estou aqui, tá? Esses conteúdos que eu passo não são conteúdos para criança, né? Se você ainda precisa que alguém passe a mão na sua cabeça, se você está carente, né? Esses conteúdos não são para você, tá? Esse conteúdo é para alguém que quer evoluir espiritualmente, que quer se transformar em sua melhor versão. E para que você se transforme em sua melhor versão, você precisa combater o lixo interior, tudo aquilo que foram impregnando, sabe, um computador, quando você vai jogando vírus nele, né, um monte de vírus, e aquele vírus ele está ali, até o momento que você passa um antivírus e retire, ou que você formate a máquina, né? Então, esse conteúdo é para que você possa realmente se formatar. Mas se você não se permitir passar por isso, né, as coisas na sua vida não irão se transformar. Precisa sair da zona de conforto, precisa mexer naquilo que você não gosta, sabe? Tá, então, a conexão com o Criador você já possui. Talvez o sofrimento que você sinta hoje, as dores, né, emocionais, estão relacionadas a um distanciamento de si mesmo. E quando você se distancia de si mesmo, é como se você perdesse um pouco dessa conexão. Essa conexão nunca vai deixar de existir, ela está aí, mas ela precisa da sua atenção, no momento certo, né? No momento certo você vai dar essa atenção. Bom, vamos lá, não vou nem me prolongar, lembrando que lobos em pele de cordeiro existem, mas veja o outro vídeo, é um vídeo um pouquinho longo também, mas super instrutivo, viu, gente? Para quem quer conhecer o Zen no Meio do Furacão, o link está aqui embaixo na descrição. Tem a versão em e-book e a versão do livro impresso, como esse aqui que eu estou te mostrando, tá? É um livro que vem ajudando muitas pessoas. Vamos à nossa mensagem. Tem aqui a nossa mensagenzinha. Vamos ver, peguei aqui. O que o universo nos presenteia hoje, né? Essa tempestade também vai passar. Aqui, gente. Essa tempestade também vai passar. E tempestade hoje nos leva ao que está acontecendo aqui no sul do Brasil, né? Inclusive hoje eu falei com uma pessoa que está lá na região, tocou bastante. Eu acho que todos nós podemos fazer alguma coisa, não é? Todos nós podemos levantar a mão de alguma forma, entregar algo, doar algo que temos, né? Seja dinheiro, seja alimento, seja comida, seja uma oração, né? Uma simples oração. Você conectado com o seu Pai interior, com a energia aqui presente que existe em você.
doando um pouco da sua energia, né? Pedindo para que aqueles filhos de Deus ali encontrem a paz, o sossego, porque tudo passa, tudo passa. Passamos por diversas situações em nossas vidas, por diversos desafios, né? Alguns deles são enormes, enormes. Mas todo desafio ele também traz consigo um grande aprendizado. Um grande aprendizado. Você pode ter certeza absoluta que muitos que estão ali, né? E muitos de nós mesmo que estamos vendo as situações, podemos parar para pensar se estamos dando valor não ao material, porque o material ali a maioria perdeu, não é verdade? Mas aos familiares, aos animais, aos simples momentos, né? Ao simples momento. Se demos valor também ao momento do qual eu já falei lá atrás, que é estarmos em uma mesa, unidos, para nos alimentar, se agradecemos por esse alimento, se agradecemos pelo que tinha e hoje talvez não tenha, né? Então, algumas coisas nos levam a pontos de reflexão que são super importantes. Será que nós estávamos dando valor para as pessoas da forma que eu estou dando agora? Devemos refletir sempre, tá, em cima das problemáticas que se apresentam nas nossas vidas, seja ela pequena, seja ela média, seja ela gigantesca. Seja ela gigantesca. Eu tenho certeza que ali, com o apoio de tantas pessoas que estão se doando de diversas formas, eu tenho certeza que aquelas pessoas estão sentindo a presença de Deus, estão sentindo o carinho, estão se sentindo abraçadas, pois no final das contas elas percebem que não estão só. Há muitas pessoas vibrando de forma positiva e abundante para que tudo se resolva da melhor forma possível. E como nós estamos vendo, muitos estão se unindo para reconstruir, né? Salvar e reconstruir. Um chacoalhão em nossas vidas nos leva a pensar em muitas coisas, a refletir. Mas temos que ter a certeza de que novos caminhos são traçados. Temos que ter a certeza de que estão olhando por nós. Não é verdade? Veja, uma coisa que eu acho que é super interessante a gente falar, né? Agora, com toda essa catástrofe, a gente, olhando um pouquinho para trás, a gente vê tanta briga por política, né? Tanta besteira, as pessoas brigando, os familiares se afastando, cada um achando que a sua opinião é a única que existe no universo e ela é a mais importante e soberana de todas. Mas na hora que, dos dois lados, né? Aquele que está socorrendo, será que ele quer saber o partido político da pessoa, o time de futebol? Não, porque ele está lá por amor. Será que aquele que está implorando por socorro está dizendo que aquele que, se for do partido X, ela não quer ser socorrida?
Se o alimento que chega para ela é do partido Y, ela não vai comer? Veja como tudo isso daí não leva a lugar nenhum. Só cria caos, só cria confusão, só cria uma energia negativa. E essa energia negativa, ela sempre leva a catástrofes. Porque aí a gente já entraria num outro assunto, que é o assunto do reino elemental, do qual eu não vou entrar. Mas vamos refletir sobre isso. Sobre isso. Quando você pede o socorro, seja você chegando repentinamente no hospital, sendo socorrido, não vai estar lá na ficha para você colocar se você é do partido X ou Y, para qual time de futebol você torce. Já pensou se tivesse? Vejo pessoas aí, criando tanta confusão por causa disso. Estão participando de algumas egrégoras tão negativas. No final das contas, quem está sofrendo é ela mesma. Porque uma pessoa, por exemplo, que só acredita em um mundo desgraçado, um mundo onde os outros querem ferir, um mundo onde não exista mais coisas boas, é só isso que ela colhe, é só isso que está no radar dela. Vai aparecer algo maravilhoso na frente dela, ela não vai conseguir enxergar, porque ela se barrou a enxergar tudo isso. O que ela visualiza é um vidro sujo, turvo. E os óculos que ela usa estão totalmente nublados, sujos. Então que possamos refletir sobre esses assuntos, sabe, gente? Todos nós. Porque nós somos uma grande família universal. Eu não sou diferente de você, você não é diferente de mim. Todos nós somos filhos de Deus. E tudo passa. Sabe por que tudo passa? Porque nós somos seres eternos. E perante a eternidade, um simples momento que a gente está vivendo não é praticamente nada. Então, por mais difícil que esteja sendo o seu momento agora, não pense no problema, mas pense naquilo que é positivo, naquilo que você tem a agradecer. E pense sempre em solução. Solução. Esse deve ser o seu foco. Coloque um sorriso no rosto. Peça para o outro que está do seu lado sorrir. Sorria para mim. Dê um abraço apertado. Diga que ama sem vergonha. Pois o momento que deve ser vivido, o momento mais importante a ser, vivido é o aqui e o agora. É o momento presente. Não é o amanhã. Não é o que já foi. É este momento. Então, vamos festejar, não é verdade? Vamos festejar, vamos comemorar. Se você guarda aquela louça tão bonita para usar amanhã, daqui 10 anos, e fica bravo porque alguém pega de vez em quando, deixa disso. O melhor momento para você usar essa louça é o momento presente. Então pega ela, usa ela com os outros, compartilha,
festeja, brinde mais, sorria mais, abrace mais, ame mais, festeje mais. E aqueles julgamentos, aquelas crenças negativas, os problemas, deixa de lado. Deixa de lado, porque tudo isso passa. Tudo passa. Coloque a energia naquilo que vale a pena, sabe? Isso vale a pena que eu coloque a minha energia. Mas isso aqui não. Isso não. Porque isso vai passar. Bom, vou encerrando por aqui. Como sempre, esses vídeos estão ficando mais longos do que era o intuito, né? O intuito era ter vídeos mais curtos de no máximo 10 minutos, mas a gente vai falando sem parar. Então, eu lhe convido novamente a conhecer o livro Zen no Meio do Furacão. O link está aqui embaixo. Eu peço humildemente que você deixe o seu like se gostou do conteúdo, compartilhe. Porque quanto mais você compartilha, quanto mais você escreve aqui nos comentários, quanto mais você dá like, mais esse vídeo vai ganhar espaço, aparecer para outras pessoas, porque o YouTube vai entender que ele é importante. Então, outras pessoas vão poder ver esse mesmo conteúdo que você está vendo, vão poder ter uma nova perspectiva de vida, refletir sobre alguma coisinha, por mínima que seja. E aí nós, como irmãos, vamos nos ajudando, não é verdade? Vamos nos ajudando. Porque um dia um recebe, no outro o outro doa. E aquele que está doando hoje, ele pode receber amanhã. E aquele que está recebendo pode estar doando amanhã. Vamos todos nos completando. Gratidão. Namastê, respira e não pira. Até uma próxima.